Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a graça, o favor imerecido de Deus seja sobre todos nós nesta segunda-feira, nesta semana de trabalho para você e para mim, que em tudo sejamos, é o certo, agraciadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de 2 Coríntios, né? Paulo escrevendo à igreja de Corinto, vou fazer um resumo, Paulo defendendo o seu apostolado contra as mentiras de ímpios judaizantes. E Paulo, ele faz a sua própria defesa, sabe? Ele fala que ele, contra todas as mentiras dos ímpios judaizantes, ele fala que ele apela com a brandura e a gentileza de Jesus Cristo aos crentes em Coríntio, né? Na igreja de Corinto. E o que ele fala, o que ele faz? Ele fala que ele não depende das táticas deste mundo. O que ele faz? Ele diz que ele usa as poderosas armas de Deus para derrotar todas as fortalezas de Satanás. Eu quero fazer um parênteses aqui e quero ler capítulo 10, verso 4, 5 e 6, onde o apóstolo Paulo ele escreve que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí no verso 6, ele diz assim: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Ele fala claramente aqui, né? As armas que o maligno usa, mas ele fala que ele derrota todas as fortalezas de Satanás com as armas de Deus, que é a palavra, né? Que é uma espada de dois gumes. E ele fala aqui claramente, irmãos, que a nossa mente, ela é o campo de batalha. Os nossos pensamentos, né? Eles nos trazem problemas muito maiores e muito mais do que qualquer outra coisa. Isso porque eles são raízes, sabe? De cada palavra, de cada atitude nossa. E no livro de Isaías, a palavra de Deus fala assim para nós, olha, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então, não importa o que você ou eu, né, possamos estar ponderando. Mas Deus, ele anota, irmãos, está tudo anotado, os seus, os meus, os nossos pensamentos acerca de nós mesmos no livro, no seu livro, a Bíblia diz que está tudo relatado. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer escolhas e examinar os nossos pensamentos, amados, à luz da palavra de Deus. E devemos estar sempre prontos e dispostos a submeter os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que são muito melhores. Aí você pode perguntar, como, pastora Verinha, submeter os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus? Queridos, é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas que estão aqui na Bíblia. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 4, 5 e 6 que eu li, tem uma estratégia muito perspicaz, com muito engano. Satanás, ele tenta estabelecer na mente do ser humano fortalezas na mente. E uma fortaleza, irmãos, eu já expliquei isso em alguns estudos atrás, eu vou repetir. Uma fortaleza, ela é uma área na qual nós somos mantidos presos, cativos, devido à nossa forma errada de pensar. Então, nós devemos
renovar os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Examine o que está na sua mente e tudo que está fora do propósito de Deus, do raciocínio de Deus. Lance fora e tome para si mesmo. Vamos tomar para nós mesmos os pensamentos de Deus. E para que nós façamos isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, comparar os nossos pensamentos com aquilo que está na mente de Deus. Pastora, o que é que está na mente de Deus? É a palavra. Então, nós precisamos orar, buscar a Deus e colocar os nossos pensamentos de acordo com a luz da palavra de Deus. E Paulo, ele é muito enfático aqui. Ele fala que os seus inimigos, ele não luta com eles com as armas humanas, com as armas da carne, mas ele luta com as armas poderosas de Deus, porque a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes, irmãos, diz o texto, que penetra no nosso interior, divide juntas e medulas e conhece as intenções do coração do homem. Então, Paulo fala que os inimigos dele dizem tantas coisas a respeito dele, e eles dizem que ele não possui poder, que ele não tem autoridade, que ele escreve como se ele fosse forte, mas na realidade ele é fraco. E nós vemos aqui a reação do apóstolo Paulo, que ele diz assim que ele possui o poder e a autoridade do próprio Cristo. E que logo eles vão descobrir que ele é forte, tanto escrevendo quanto pessoalmente. E ele diz também que ele não se compara com outros homens. Ele se ajusta ao Senhor Jesus Cristo. E o desejo de Paulo em relação a eles, qual é? Ele fala que ele ora para que a fé deles, da igreja, cresça. E em relação a ele próprio, ele diz que ele ora para que ele tenha permissão para pregar nas regiões ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E ele pede a Deus, né, em relação a ele, que ele seja sempre aprovado pelo próprio Deus. Esta carta de Paulo, capítulo 10, ele defende o seu ministério, nós vemos aqui. E essa carta, ela tem, amados, 18 versículos. E ele é tão claro aqui, né? Ele fala que um dos maiores erros que nós cometemos, generalizando, é nos compararmos com outras pessoas e ficar conferindo os nossos dons com os dons que elas possuem, né? Deus não vai nos ajudar a ser alguém que não seja nós mesmos, do mesmo modo que Ele não vai ajudar a outros que não sejam eles mesmos. E Ele não nos chama, amados, para nós competirmos com as pessoas, ou com os irmãos, ou com as demais pessoas, mas Ele nos chama para amarmos uns aos outros e nos ajudarmos uns aos outros. E Ele diz que nós devemos usar os nossos dons para abençoar a outros. E nunca vamos cair nessa armadilha do inimigo, que é o orgulho, ciúmes. Então, que isso é muito, muito natural no mundo, na sociedade em qual nós vivenciamos, né? Então, vamos vigiar com a nossa mente, né? Que a mente é o campo de batalha, eu vou reforçar de novo. No campo de batalha da mente, ou você perde ou você ganha as guerras contra o inimigo das nossas almas. E nós precisamos orar com sinceridade, para que todos nós possamos, na força do Senhor, pelo poder de Deus, usar as armas corretas para destruir todos os argumentos, toda a pretensão que o maligno queira ter sobre nossas vidas, contra todo o conhecimento de Deus. E vamos levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo, para que nós possamos viver todas as bênçãos, as vitórias, as promessas de Deus com alegria, com paz em nossos corações. Amém? Seja muito abençoado nesta semana, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de entrar no canal, de dividir com outros a palavra de Deus. Amém? Seja boca de Deus.
Bom dia.